Bom dia, foguetes da aliança! Mais um dia para a glória do Senhor, sexta-feira, dia 10 de janeiro. Glória a Deus por isso que hoje, em nome de Jesus, seja a melhor sexta-feira da sua vida, amém? Vamos dar continuidade ao nosso job. A gente falou ontem de Josué capítulo 6 e a gente viu que Deus tinha dado um direcionamento a Josué, que não era para tomar nada de precioso na conquista da cidade. Por que Deus falou esse direcionamento? Primeiro, ele quis nos mostrar que as primícias fazem parte dele, ou seja, as primícias são dele. E também mostrou pra gente que na prática aqueles recursos ali seriam destinados à construção futura do templo que seria para habitar a presença de Deus. Amém? Mas eu não quero focar no capítulo 6, hoje é dia da gente falar do capítulo 7. E, gente, o capítulo 7 ele é riquíssimo de detalhes, maravilhoso, dá para trabalhar vários temas no capítulo 7, mas eu quero trabalhar um tema com vocês hoje. E o tema é que o capítulo 7 ele narra a desobediência de um soldado. No meio de um monte de soldados, ele narra a desobediência de um soldado, chamado Acã. Eu separei para vocês o versículo 11 e o versículo 12, que fala o seguinte: Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e escondeu-os no meio de seus pertences. Verso 12. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para destruição. Esse é o verso 11 e o verso 12. Gente, entenda o seguinte: Israel, militarmente falando, Israel era inferior a todas aquelas nações, a todos aqueles povos que habitavam aquele território prometido por Deus. Todos. A única diferença, o que dava vantagem para Israel, era a presença de Deus. Só que através da desobediência de Acã, a presença de Deus saiu do meio deles. E olha só que riquíssimo. O capítulo 7 então, ele nos mostra o seguinte: que se Deus é com nós, quem será contra nós? Mas se Ele for contra nós, nós estamos perdidos. E uma coisa que me chama muita atenção é que só tem uma coisa que separa Deus do seu povo. E essa coisa não é o pecado, mas é o pecado escondido, o pecado não tratado, o pecado não confessado. Entenda isso, querido. No verso 1, fala sobre a desobediência. Do verso 2 ao verso 5, fala sobre a derrota que Israel teve para Ai. Ou seja, Ai era uma cidade menor que Jericó. As próprias pessoas que aconselharam Josué falaram: não precisa mandar todo mundo, 2 a 3 mil soldados já derrotam aquela cidade. E quando eles chegam lá, eles perdem 36 homens, 36 soldados morrem por causa do pecado de Acã. E olha só que incrível, do verso 6 ao verso 9, é um momento de desespero de Josué. E ele se põe em oração. Entenda isso, querido. Desespero na forma de oração gera direcionamento. E Deus mandou esse direcionamento para Josué do verso 10 ao verso 15. Entenda. Naquele momento Deus falou uma coisa curiosa para Josué. Ei, Josué, para de orar. Não é momento de orar agora. É momento de resolver. Porque a vitória da igreja é só com Deus. Não são as estratégias, não são nada que gera vitória. O que gera vitória para a igreja é Deus. E com isso, com esse direcionamento, Deus fala para Josué o seguinte: o que ele precisa fazer para descobrir a causa raiz da derrota. E do verso 16 ao verso 21 ocorre a descoberta, que descobre que é Acã. E do verso 22 ao verso 26 existe a disciplina. Porque entenda o seguinte, querido: o pecado tem uma consequência. O pecado ele precisa ser disciplinado. Naquele momento, naquela época, a lei falava o seguinte, que era olho por olho, dente por dente. O pecado de Acã gerou a morte de 36 homens. Logo, por isso gerou a morte dele e da família dele. Então, o que eu quero trazer aqui hoje para vocês nesse job é o seguinte: o que separa
Deus do seu povo é o pecado escondido, não tratado. O pecado que não foi confessado. Então eu quero te dizer hoje de manhã que em nome de Jesus, você no seu momento com Deus, você possa confessar aquilo que você precisa confessar. Você sabe o que você precisa confessar. Não guarda isso, não trata isso como se fosse normal. Não é normal, não é normal para Deus. A palavra de Deus ela é bem clara: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Então, para gerar perdão, precisa haver confissão, precisa tirar do esconderijo, precisa tirar da não tratativa, precisa tirar em nome de Jesus daquilo que não foi confessado, para que em nome de Jesus Ele possa te perdoar. Então, tira um momento nessa manhã e confessa a Deus aquilo que você precisa confessar, pois a sua vitória só vai vir a partir do momento que Ele estiver com você, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele estiver contra nós, estamos perdidos. Amém? Foca total no job, foca total no alimento. Estamos na sexta-feira, último dia da semana de oração. Então eu quero te desafiar. Se você puder, esteja lá. Não abre mão. E a arena já está na porta, queridos. Não desanima não. Não desiste. Foco total. Chama a galera, chama todo mundo. Mas vamos em nome de Jesus dar o nosso melhor para o nosso Deus. Job na veia.